Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste vídeo, nós vamos dar continuidade à disciplina de gestão de resíduos sólidos. Mais especificamente, nós vamos falar das etapas de destinação e disposição final ambientalmente adequadas. E, ao final, nós vamos concentrar nas disposições de resíduos, falando basicamente dos aterros sanitários, que são hoje as tecnologias consideradas mais ambientalmente adequadas à disposição de resíduos. Aqui eu coloquei como urbanos industriais, porque as, existem, claro, particularidades, mas as tecnologias construtivas, elas são bem simples, pessoal. Passando aqui pelos princípios, né, da gestão de resíduos e manejo de resíduos, vocês já viram isso aqui com a professora Andriane, que é justamente os princípios que estão lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vem desde a geração, né, até a disposição, né, e destinação final ambientalmente adequada. Tá? Então, nós temos aí os princípios de não gerar resíduos, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e destinar esses resíduos de forma ambientalmente adequada. Né? Lembrando que há uma diferenciação entre destinação, né, e disposição de resíduos. Tá? A disposição, ela vem muito associada ao descarte de material, então já é a fase final do processo, no caso, os aterros sanitários. E a destinação, pessoal, ela está muito mais concentrada nas etapas de tratamento, que aí entram a reciclagem, a compostagem e a incineração de resíduos. Uma boa parte disso aqui vocês já viram com a professora Andriane na parte inicial da disciplina. E agora nós vamos trabalhar com as tecnologias de tratamento, né, ou seja, de destinação e disposição final. Como nós temos um trabalho para fazer, que é justamente o dimensionamento de um sistema de disposição final de resíduos, eu vou inverter a ordem. Eu vou falar primeiro de disposição e depois de destinação final ambientalmente adequada. Tá? Então, primeiro eu vou falar de disposição para que vocês já possam ir se organizando e montando o trabalho de vocês. Bom, e aí eu faço a pergunta, né? Qual que são as vantagens de se pensar tanto em destinação quanto em disposição final de resíduos? E as vantagens, elas são das mais diversas possíveis. Né? Vamos pegar apenas um ponto de vista ambiental. No caso aqui, vamos nos restringir aí tanto à destinação quanto à disposição final. Como nós vimos aqui na figura anterior, né, a destinação de resíduos, ela está lá no final do processo. Então, nós temos aí, né, as etapas de não gerar resíduos, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar, destinar e, posteriormente, fazer o quê? A disposição, né? No caso aqui, entendo a disposição como sendo os aterros. E a primeira coisa que a gente olha como vantagem, né, dos aterros é justamente do ponto de vista ambiental. Se essa disposição ela é feita de forma adequada, nós teremos uma menor quantidade de resíduos e também um menor impacto, seja sobre o solo, sobre a água ou sobre o ar. Vocês estão vendo aí imagens, né, de poluição hídrica relacionada a resíduo. Neste caso aqui, vejam a quantidade de seringas, né, ou seja, resíduo de serviços de saúde aqui, né, em ambiente aquático. Temos a exposição de resíduos, este é um sistema abominado hoje, que é o sistema de lixão, que não é permitido mais pela legislação brasileira, e temos até a presença de animais aqui, e de pessoas em um mesmo ambiente, como vocês podem ver aqui nessa figura. Então, a principal vantagem de um sistema ou de uma tecnologia de destinação e disposição final é o ganho ambiental, redução de contaminação de solo, de água e na atmosfera. E também sobre o ponto de vista econômico. Né? Vejam que utilizar tecnologias de destinação, como por exemplo a reciclagem,
nós estamos recuperando recurso, nós estamos aproveitando matéria-prima, seja ela metal, vidro, papel, papelão, resíduo eletrônico. Podemos, inclusive, através dos tratamentos, como, por exemplo, a incineração, gerar energia. Podemos também melhorar e, inclusive, diminuir a quantidade de resíduos que nós encaminhamos aos sistemas de disposição final. Então, nós temos uma menor geração de resíduos e, consequentemente, uma menor redução uma redução dos custos com as operações, tanto de coleta, de transporte, quanto de disposição final desses resíduos. Então, as principais vantagens em se trabalhar com os conceitos, metodologias adequadas para destinação e disposição de resíduos vem do ponto de vista ambiental, a diminuição do impacto, e também do ponto de vista econômico. Reciclagem é recuperação de dinheiro, e também retirada de material que está sendo depositado no aterro sanitário. Em outras palavras, nós estamos hoje depositando o que no aterro sanitário? Matéria-prima. Então, nós estamos, entre aspas, pagando para depositar matéria-prima aqui. Nós estamos literalmente jogando dinheiro fora, pessoal. Bom, e aí vem uma pergunta interessante, onde que fica o aterro sanitário na cadeia produtiva? Nós falamos lá dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas onde que deveria estar o aterro? Geralmente, as pessoas pensam no quê? E aí eu vou pegar pessoas, população em geral. Consumo um determinado produto, vou produzir um determinado resíduo, que é o que vocês estão vendo aqui nessa caixa. A pessoa geralmente pensa que esse resíduo, ele tem que ser descartável. Então, já coloca o aterro, como vocês podem ver aqui, diretamente como um sistema de disposição final. Ou seja, a nossa mentalidade é de que aquele resíduo, ele não tem mais nenhum valor agregado a ele. Ou seja, ele tem que ser descartado. Ele é lixo. Inclusive, a gente nem utiliza mais essa palavra. Nós falamos em resíduo sólido e não em lixo mais. Então, essa é a ideia que, infelizmente, ainda perpetua por uma grande parte da população. Nós temos consumo, geração de resíduos, e esses resíduos vão diretamente para o aterro sanitário. Entretanto, olha só, como que eu posso chamar de lixo ou de material sem utilidade um material que tem em sua composição um percentual considerável de metal, de vidro, de papel e, na nossa região, no nosso país, de matéria orgânica? Como é que eu chamo isso de lixo, de rejeito? Sendo que eu posso utilizar tudo isso aqui, eu posso reaproveitar metal na siderúrgica, posso reaproveitar vidro, posso aproveitar papel, posso utilizar matéria orgânica em processos de compostagem para produzir adubo, posso utilizar matéria orgânica para produzir, inclusive, energia por meio do biogás. Então, como chamar isso de lixo? Então, na verdade, pessoal, o que a gente teria que pensar, Quando o resíduo ele é produzido, nós teríamos que eliminar, temos que eliminar essa linha direta de geração de resíduos e encaminhamento deles diretamente para o aterro. E pensar no quê? Nos sistemas de reaproveitar esses resíduos. Esses resíduos podem ser aproveitados pela reciclagem, como vocês estão vendo aqui. No caso, fica mais fácil visualizar isso por meio do reaproveitamento de metal, pelo reaproveitamento de papel, pelo reaproveitamento de papelão. Podemos reaproveitar a matéria orgânica por meio da compostagem, ou mesmo utilizar essa matéria orgânica para a produção de energia. Alguns resíduos, como os resíduos dos serviços de saúde, eles não podem ser dispostos diretamente em aterro, então eles precisam de um tratamento especial, que no caso são os incineradores, que são queimados devido ao seu alto potencial tóxico e contaminante. Então, eles precisam desse tratamento. Inclusive, essa incineração pode ser utilizada para a produção de energia, inclusive. E temos também tratamentos específicos para
resíduos e rejeitos industriais. Alguns processos industriais produzem resíduos com particularidades tóxicas, químicas, que não podem ser dispostos diretamente em aterro. Então, nós temos todas essas etapas aqui após a geração de resíduos, e nós chamamos esse grupo de atividades entre a geração de resíduos e o aterro, né, de destinação, né, que seria a destinação final adequada. Esses projetos vão recuperar grande parte, né, de matéria-prima e vão também ter os seus respectivos rejeitos, como vocês estão vendo aqui. Estes rejeitos é que devem ser depositados no aterro. Então, o aterro sanitário, ele só deveria ser utilizado para quê? Rejeitos, né? Material que não tem realmente mais nenhuma utilidade. Porém, o que nós fazemos hoje? Né? O lixo que sai da nossa residência, que tem lá em sua composição grandes percentuais de metal, de plástico, de vidro, ele já vai diretamente para o aterro sanitário. Ou, entre aspas, nós estamos literalmente jogando dinheiro fora. Então, como é que deveria ser, na verdade? O material orgânico, nós poderíamos utilizar ele para uma biodigestão anaeróbia, né? Por exemplo, produzir um adubo, né, para uma agricultura, ou mesmo produzir energia limpa. Hoje nós temos tecnologia em que nós conseguimos produzir gás, inclusive para substituir o botijão de cozinha da nossa residência, ou podemos até pensar em tecnologias maiores e mais robustas para reaproveitamento de energia em uma escala maior, né, numa cidade, por exemplo. Os materiais inorgânicos recicláveis, como o próprio nome diz, são passíveis de reciclagem, né? Nós estamos reintroduzindo matéria-prima no processo. Então, plástico, vidro, metal poderia voltar à cadeia produtiva. Olha só, nós tiramos material orgânico já do aterro sanitário e material reciclável inorgânico. O que sobra disso é o que a gente chama de rejeito. Né? E o que é que a gente chama de rejeito no caso? Né? Rejeito seria aí, como vocês estão vendo no desenho, fraldas, lixo de banheiro, né? Alguns materiais que realmente não tem como você reaproveitá-los, e esse material sim é que deveria ir para o aterro sanitário, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia aí, olha, esse resultado, essa composição gravimétrica, desculpe, ele é do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Tem a mesma sigla PNRS, e ele mostra o que para a gente, pessoal? A composição gravimétrica dos resíduos no Brasil. Nós temos aí na faixa de 50% dos nossos resíduos na classe dos materiais orgânicos. Né? Temos aí mais 13% de papel, né? Temos 13,5% de plástico, 2,9% de metal, e entre outros aí diversos que a gente pode chamar de rejeitos aqui. Tá? Vou chamar esses diversos aqui de rejeitos. O que vocês tiram aqui de informação? Bom, nós temos aqui, ó, 51% de material orgânico. E temos aqui em torno de 30, né? Vamos colocar aqui 32%. Vamos colocar 30%, só para arredondar. Vamos colocar aqui 33%. Temos 33% de material dito reciclado. Olha o que acontece aqui, pessoal. Nós temos 33% de material reciclável, que não deveria ir para os nossos aterros, e mais 51% de material dito orgânico, que nós poderíamos muito bem reutilizar. Então, nós estamos falando aqui de 84%, que 84% dos nossos resíduos, eles são passíveis de reutilização, de reciclagem, de reaproveitamento, de transformação. Então, de todos os nossos resíduos, 84% deles não precisavam estar sendo expostos em aterros sanitários. E a pergunta está lá em cima,
Os aterros sanitários, eles são necessários? Eles são necessários para essa parcela aqui de 16, 17% de rejeitos. Esses materiais não tem como que ser feito com eles, eles têm que ser dispostos em uma área específica. Dispostos, e quando eu digo dispostos, ambientalmente adequados, né? Simplesmente jogá-los em determinado local, não. E o restante disso poderia muito bem ser reaproveitado por meio de processos de reciclagem ou de reaproveitamento de matéria orgânica. Então, os aterros sanitários são necessários? Sim, mas para uma parcela muito pequena do que nós produzimos de resíduos hoje. O ideal é que esses 84% fossem reintroduzidos na cadeia produtiva de alguma forma. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é o quê? A imagem, a charge mostra muito bem. Nós estamos consumindo dinheiro público. Como eu disse anteriormente, nós estamos pagando para enterrar a matéria-prima. Nós estamos literalmente jogando dinheiro fora aí. Bom, e com base nisso, pessoal, nós temos alguns sistemas de disposição. Lembrando, estou falando de sistemas de disposição primeiro para que vocês possam entender e fazer o trabalho. Em consonância, ou depois desses vídeos, eu vou fazer vídeos sobre a destinação os sistemas de tratamento e destinação final ambientalmente adequada. Basicamente, nós temos 3 tipos de disposição de resíduos. Nós temos o lixão, que é um sistema inadequado, também chamado em algumas terminologias de vazador a céu aberto. Temos os aterros ditos controlados e os aterros sanitários. Tanto o lixão quanto o aterro controlado, eles são inadequados. Vou abreviar aqui, eles são inadequados. O sistema de disposição final adequado é o aterro sanitário. Mas aí a gente tem que ter um certo cuidado. Nós temos situações em que lixões a gente vai ver a diferenciação entre eles. Nós temos lixões que se tornam aterros controlados, temos aterros controlados que podem se tornar lixões, e temos também aterros sanitários que podem virar este ou este sistema. De modo que, o que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo é, o sistema de disposição final, ele não é construído único e exclusivamente, e pronto, acabou. Ele tem que ter um monitoramento e uma operação adequada. Senão, um sistema que for construído como um aterro sanitário de última geração, ele pode sim, por uma operação inadequada, irregular, uma falta de conhecimento técnico, virar um aterro controlado e até mesmo se tornar um lixão. Tá? E nós temos exemplos disso no nosso país, e diria até para vocês que não é muito difícil de encontrar, não. Nós vamos falar sobre esses 3 sistemas de disposição nesse vídeo. Nós temos os lixões e vazadores a céu aberto, vocês já devem ter visto imagens como essas que estão aí, e vamos passar pelas tipologias e as particularidades tanto dos aterros controlados e dos aterros sanitários. Qual que é a diferença entre estes 3 sistemas? Lembrando que o que a gente quer são os aterros sanitários, tá? O nosso projeto, inclusive, que vocês vão entregar, é um aterro sanitário. Bom, o que vem a ser um lixão, ou um vazadouro a céu aberto? E uma definição bem simples, é uma forma inadequada, vejam aqui, forma inadequada, ou seja, ninguém hoje projeta um lixão que se caracteriza pela simples descarga sobre o solo. Então, um lixão, no linguajar popular, ele funciona como um bota-fora. A gente usa esse termo ainda, principalmente nos lotes baldios, que o pessoal joga lixo, resíduo de construção, a gente chama aquilo de bota-fora. O lixão nada mais é do que um grande bota-fora. Então, o caminhão, no passado, antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que acontecia? O caminhão
eles apenas basculavam o resíduo por ali e o resíduo por ali ficava. Não havia nenhuma espécie de recobrimento com material inerte. Em alguns casos havia compactação. Então vejam, imagine um local em que você simplesmente faz a descarga do resíduo. Então imaginem a situação ambiental e as condições de saúde desse local. Uma situação bem caótica. E, junto com isso, nós tínhamos aí, inclusive, as atividades dos catadores, que hoje, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, as atividades de catação em sistemas de disposição final, elas são proibidas. Tanto que uma das medidas da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a ressocialização dessas pessoas, e aí entram as cooperativas de reciclagem e as usinas de triagem para resolver esse problema. Então, aqui vocês estão vendo, né, isso aqui nem é tanto um lixão, seria mais na tipologia de aterro controlado, mas como o resíduo está exposto, é só para vocês entenderem, né, o drama que é, né, a situação caótica que é um lixão. Tanto que isso é proibido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que acontece, pessoal? Nós temos, isso já foi falado pela professora Andriane com vocês, o lixo, nosso resíduo, quando ele é disposto, ele tem algumas particularidades, né? Quando a gente tem disposição de resíduos em qualquer sistema, seja inadequado ou não, resíduos vão ter alguns produtos. Primeiro, como nós temos um material que tem, vamos pegar no caso brasileiro, uma grande quantidade de matéria orgânica, o que vai acontecer com essa matéria orgânica aqui? Essa matéria orgânica, ela vai começar a entrar em degradação. E essa matéria orgânica, ela já começa a entrar em degradação na lixeira da nossa casa. Então, vocês podem observar que quando vocês têm uma grande quantidade de resíduos orgânicos nas casas de vocês, esse material vai ser degradado e alguns produtos vão ser gerados. O mais característico deles é um líquido de coloração mais escura, geralmente do marrom para o negro, que nós chamamos de lixiviado, né? Lixiviado, ou também percolado, mas que tem um nome no Brasil muito característico, que é o chorume. Esse líquido que é justamente esse processo, né, esse resultado da degradação da matéria orgânica em mistura com tudo que está ali disposto. Então, se você tem pilha, papel, plástico, resíduo perigoso, tudo isso vai sair no chorume. Então, vejam o potencial perigoso que esse material tem. Além do chorume, como esse material vai entrar em degradação, nós vamos ter, né, a proliferação, a geração de gases. Como o material, mesmo em um lixão, que não tem recobrimento de camada inerte, ele é depositado camada sobre camada de resíduos, chega-se a um momento em que essa degradação de material ocorre na ausência de oxigênio. E um dos produtos é o gás metano, que é altamente inflamável. Então, dos produtos da degradação, aqui nós temos dois problemas básicos, o chorume e o metano. Como no lixão você não tem nada de preparo do terreno, você simplesmente dispõe ali o resíduo, o chorume contamina todo o solo e chega às águas subterrâneas. Quando ele chega às águas subterrâneas, ele tem uma particularidade que agrava ainda mais o processo. O chorume, ele é comumente mais denso do que a água. Então, quando ele chegar aqui, por exemplo, nesse lençol, ele vai para onde? Ele vai para o fundo do lençol freático. Então, as plumas de contaminação de chorume, elas têm geralmente, né, este formato que vocês estão vendo aqui, ó. Ela começa e vai para o fundo do lençol, para o fundo do aquífero. Então, nós estamos falando aqui de um problema relacionado só com permeabilização em lixões. Temos aqui, ó, a geração de metano. Esse metano, ele não é coletado, ele não é
drenado, ou seja, pode haver acúmulo de metano em alguns locais, que pode gerar, inclusive, risco de explosão. Tá? Então, dois problemas aí. Outros problemas vocês estão vendo aqui, a geração ou a atração de vetores de causadores de doenças, principalmente moscas e outros roedores, outros animais, e aves de maior porte, como por exemplo o urubu. Então, veja a quantidade de problemas que nós temos em um sistema de disposição final inadequada, no caso, o lixão. São vários problemas, e aqui não é feito nenhum tipo de medida para amenizar ou para solucionar esse problema, no caso de um lixão. Agora, mudando a tipologia, nós temos o aterro controlado. O que o aterro controlado tem diferente do lixão? O que muda é que nós utilizamos aqui de princípios para o confinamento do resíduo e o cobrimento do mesmo com uma camada de material inerte. Então, em comparação com o lixão, o lixão a gente tem a disposição, simplesmente a disposição do resíduo no solo. Quando nós temos o aterro controlado, ocorre essa disposição de resíduo no solo, o terreno não é preparado, e este resíduo, ele é simplesmente o quê? Coberto com uma camada de material inerte. O objetivo aqui é diminuir a atração de vetores, moscas, insetos, roedores e até mesmo as aves de maior porte que nós estamos falando. Então, geralmente, o que nós vimos, o que nós conseguimos ver em aterros controlados, são atividades como essa. O resíduo ele é disposto e, ao final do dia, é colocado uma camada de terra por cima do material. Mas, volto a falar, não existe impermeabilização da base, não existe coleta de gás, não existe drenagem de chorume. A única coisa que é feito é o recobrimento do resíduo. Muitos municípios transformaram seus antigos lixões em aterros controlados. É uma forma de minimizar o problema, mas ainda não é a forma adequada. Então, o que acontece aqui, pessoal, é que isso geralmente é uma tecnologia feita para antigos lixões. Você tem que não há nenhum tipo de impermeabilização de base, como vocês podem ver aqui. Então, o material continua sendo degradado, o chorume continua sendo produzido e continua contaminando o lençol freático. Pode-se fazer uma captação do material produzido aqui, vamos dizer assim, do metano, por exemplo, para um processo de reaproveitamento energético, ou até mesmo de queima do metano mais superficial, como vocês estão vendo aqui. Nesse caso, vocês estão vendo que o município, ele tinha um lixão, ele fez uma espécie de paliativo com a captação de chorume, com a captação desse gás, e criou aqui, uma nova célula para dispor resíduo novo. Vejam que aqui já funciona como um aterro sanitário. Vocês têm a impermeabilização, lixo novo, coleta de chorume e de gás. Então, em diferença do lixão para o aterro controlado, é que o resíduo ele é coberto e nada mais que isso. E o aterro sanitário? O aterro sanitário, que é o que nós chamamos de tecnologia ambientalmente adequada, nós vamos ter confinamento em camadas cobertas com material inerte. A base desse aterro ele é impermeabilizado, ou seja, antes de fazer a disposição do resíduo, o terreno ele é preparado para isso, ele é impermeabilizado com solo e também com manta específica. O terreno é preparado para receber resíduos. Além disso, nós temos lá na base a instalação de sistemas de drenagem e de tratamento do percolado. Nós temos drenagem e tratamento do chorume, além de coleta dos gases, do metano, gerado do processo. Inclusive, esses gases, eu posso queimá-los no próprio local, como vocês viram aí, ou até mesmo utilizá-los para a produção de energia e vender para a concessionária local. Então, aterro sanitário, o terreno, ele é preparado para receber aqueles resíduos.
Então, vejam aqui na figura. Nós temos aqui, ó, uma camada de material impermeabilizante aqui por baixo. Temos, por cima dessa camada de material, na verdade, por baixo de toda essa camada de resíduos, uma manta grossa de polietileno de alta densidade, que é essa que vocês estão vendo aqui. E por baixo disso tudo, uma outra camada de solo argiloso de baixíssima, até os taludes eles estão recobertos. É um material, um terreno muito bem preparado para receber esses resíduos. E vejam que esse material que vocês estão vendo aqui são justamente os drenos de chorume. Então, tem manta geotêxtil aqui, brita e areia formando um filtro para a drenagem desse chorume. E aqui, ó, vejam que vocês têm também algumas manilhas em pé, que são as manilhas para captação de metano. Então, o que acontece? À medida que vai ocorrendo a disposição de resíduos aqui, eles vão chegando aqui no nível dessas manilhas e vão colocando novas manilhas, né, para a captação desse metano. Essas manilhas, elas são todas perfuradas justamente para a captação desse gás. E, pessoal, a quantidade de gás é muito grande, como a gente vai ver nas aulas seguintes. Então, no aterro sanitário, olha o que nós temos. Nós temos a base, totalmente impermeabilizada, como vocês podem ver aqui, ou seja, o chorume, ele não contamina o lençol freático, no entanto, tem que ter o quê? O sistema de coleta e de tratamento do chorume, como vocês podem ver aqui, ó, captação e tratamento de chorume. É feito, o resíduo é disposto e também recoberto todo dia com material inerte, justamente para evitar a proliferação de vetores, principalmente insetos e roedores. E também o metano, ele é captado e pode ser queimado ou utilizado para reaproveitamento energético. Então, este é o sistema ideal para tratamento, ou melhor, para disposição de resíduos sólidos urbanos. Só que vejam que ele é um sistema que demanda de uma operação e monitoramento constante. Se isso não for feito de forma adequada, e a disposição aqui não for feita, as manilhas de metano, por exemplo, não forem prolongadas, e a disposição aqui for feita de qualquer forma, sem compactação, isso aqui vai virar um aterro controlado e pode vir até ser que se torne um lixão. Então, só para vocês terem uma ideia, né, em questões aí de números, né, a gente pensa que lixão é uma coisa muito distante, que é uma coisa que ficou no passado. Eu vou comparar com vocês aqui dados. Esse dado é de 2020. Né? Como ele é de 2020, o último dado, o último ano de informações dele é o ano de 2019. Então, eu vou comparar com vocês aqui 2010 e 2019. Em 2010, 56,8% dos resíduos iam para aterro sanitário. Em 2019, 59,5% dos resíduos iam para aterro sanitário. Ah, não mudou nada. Cuidado com isso. Se vocês forem analisar porcentagem, vocês vão ver que as porcentagens são muito parecidas. Mas vamos analisar em toneladas por ano, e é esse númerozinho que está à direita. Olha só, se a gente analisar em questão de toneladas, né, vejam só que no ano de 2010 eram 33 milhões de toneladas para aterro sanitário. Em 2019 eram 43. Fazendo uma conta rápida, tá? Só um minutinho. Nós teremos aí em torno de um acréscimo aí, né, de 30% na produção de resíduos. Então, olha só, nós tivemos um aumento de cerca de 30% na geração de resíduos nesse ano e tivemos aí, né, um pequeno acréscimo na quantidade de resíduos expostos a aterros sanitários. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Houve sim uma melhora. Nós temos muito mais resíduos sendo expostos em aterros sanitários. Se a gente for analisar a composição dos resíduos, nós vamos ver que grande parte desses resíduos não precisava estar ali. E mesmo assim, em 2019, nós temos ainda uma grande quantidade de municípios
e de sistemas de disposição, da ordem de quase 18%, né? Vamos pegar aqui 17,5%, dos resíduos sendo dispostos em lixão. Isso já há 10 anos após a Política Nacional de Resíduos Sólidos ser promulgada. Então, ainda é preocupante e é um ramo em que os engenheiros ambientais, os engenheiros civis podem se dedicar, porque haverá muito emprego relacionado a essa temática, sim. Se a gente analisar isso por região, nós vamos conseguir ver uma grande discrepância. Olha só, nós temos as mesmas informações de destinação para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul para 2010 e 2019. A gente consegue ver que a maior parte dos aterros sanitários se concentra onde? Nas regiões Sudeste e Sul. Enquanto que a maior parte dos lixões está nas regiões Nordeste e Norte. Norte e Nordeste aqui, desculpem a minha confusão. Então, são justamente aqui as regiões que mais precisam de investimento. Veja que no Centro-Oeste, né, nós tivemos o quê? Um grande avanço na questão dos aterros sanitários nesses 9 anos que passaram. Mas ainda assim, temos um grande percentual de disposição inadequada, principalmente de aterro controlado. Então, quem é daqui do Centro-Oeste de Goiás, fica de olho na disposição final de resíduos, né? É um mercado muito, muito importante para vocês poderem atuar. E vamos falar um pouquinho aqui, só para a gente encerrar esse vídeo, sobre a situação do aterro de Rio Verde. Né? No caso, o município de Rio Verde, ele, como vocês podem ver, né, ele tem um sistema aqui, né, de tratamento de chorume. Ele é um aterro sanitário? Foi construído para ser, mas hoje ele não é um aterro sanitário. Ele funciona muito mais como um aterro controlado do que como um aterro sanitário. Como vocês podem ver nessa imagem, que é bem antiga, né, não tem um ano dela aqui, mas vocês conseguem ver uma pequena quantidade só de resíduos expostos aqui, ó, nessa imagem, indicando que, né, é um material que é um aterro que é controlado e que ocorre o recobrimento das camadas de resíduo com material inerte. Então, hoje, o aterro sanitário ele é um aterro controlado. Essas imagens são antigas, mas só para vocês terem uma ideia, uma imensa variedade de resíduos, a gente consegue ver aqui, principalmente plástico, né, pneu, madeira, resto de construção civil, uma série de outros materiais, indicando que não há nenhuma espécie de triagem, simplesmente há um recobrimento desse material. Como vocês podem ver também, não tem muita tecnologia para a operação desse aterro, simplesmente o material ele é recoberto, e esse material já está formando, né, já formou, na verdade, uma pilha de material de grandes dimensões, e vejam que não há nenhuma espécie, né, a gente tem material exposto aqui em cima, porém, volto a falar que são imagens bem antigas, né, dos resíduos, e vejo que essa pilha cresceu de tal forma que nós já estamos começando a ter erosão aqui nesses taludes, né, sem nenhuma espécie de controle vegetal. Isso é preocupante. Lembrando que, como esse material ele é principalmente orgânico ali dentro, ele vai sofrer degradação. Se ele vai sofrer degradação, aquela massa ali ela não vai se tornar homogênea, como se a gente tivesse vários vazios ali dentro. Então, a estabilidade desse maciço ele é muito questionável e muito variável ao longo de sua estrutura. Isso aqui não é um aterro de solo, né? Isso é um aterro de material que está sofrendo degradação. Então, isso é problemático. Aqui, veja, nós temos algumas atividades que ocorrem no aterro, né? Nós temos algumas áreas aqui que são destinadas a resíduos de poda, a resíduos de construção, né? Hoje não é feito mais a disposição em conjunto de resíduos de construção e resíduos domésticos, tá? Apesar que aquela foto lá, como eu disse, ela é antiga, ela mostrava isso, hoje isso não é feito. Nós temos aqui uma área, essa área que é para receber embalagens de agrotóxicos, temos essa área aqui que é onde funciona
o incinerador do município, principalmente para resíduos de saúde. Essa lona que vocês estão vendo aí, recoberta com água, isso não é chorume, tá, pessoal? Isso aí era uma antiga vala que foi feita para dispor resíduos, mas que acabou sendo inutilizada, né? Essa lona já está toda rasgada e não tem mais finalidade nenhuma. Então, vejam aqui, ó, esse sistema de disposição de resíduos, ele ainda é utilizado pelo município até hoje, é um aterro controlado. O município de Rio Verde está trabalhando para resolver esse problema, trabalhar com um aterro sanitário controlado e vai ser necessário uma atividade para remediação dessa área. Pessoal, neste vídeo nós falamos principalmente das principais tipologias de disposição de resíduos. No próximo, nós já falamos sobre as particularidades do sistema de um aterro sanitário, né? Nós vamos falar da parte técnica, o que tem que ter na impermeabilização, como que se escolhe uma área, quais são os parâmetros que a gente tem que avaliar, né? Então, eu resolvi quebrar esse vídeo para não ficar muito extenso. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui e estou à disposição em caso de dúvidas e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.